matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, novamente, é dia de yoga na TV. Nós temos a felicidade de ter aqui conosco o professor Luiz Almeida. Bem-vindo. Sim, né? Beleza. E ele hoje vai nos ensinar muitas coisas boas. Ele hoje está extremamente inspirado, cheio de ideias. Vamos aprender muito hoje. Luiz, está nas suas mãos. Vamos lá. Beleza, muito bem. Então, meus amigos, senhores, senhoras, crianças e senhores bem velhinhos também, tudo de bom, uma boa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui nesse programa Sintonizando Saúde e trazendo a prática do yoga com a filosofia e com alguns exercícios também, algumas posições. E eu, ao longo desse período, no intervalo, eu vim observando algumas coisas que me chamaram a atenção e que estão diretamente ligadas a esse contexto ético, moral do yoga, porque o yoga preconiza, nos dois primeiros passos na estrutura clássica do yoga, cuidados de cada um de nós, do praticante, em respeito ao meio externo, em respeito às pessoas, à sociedade. E também, num segundo passo, esse mesmo yoga preconiza ou ensina que a gente precisa ter cuidados particulares de higiene física, higiene mental, higiene de estado de espírito interno também, para que a gente possa estar se sentindo bem nessa comunhão com as pessoas em torno da gente, né? Então, dentro disso, dentro desse tema da ética e da moralidade, da maneira como nós nos relacionamos com o meio externo, em especial no primeiro passo do yoga, a gente está observando nesse momento, né, que, assim, porque a minha intenção é estar trazendo o yoga para o nosso dia a dia. A gente, até com os exercícios aqui, conversando com a Madalena e trazendo as outras pessoas, a gente tem falado da possibilidade de transmitir de uma forma palpável para as pessoas, né? De maneira que elas possam fazer isso em casa e ter uma certa facilidade para realizar isso. Ou nos procurar nas academias também. Mas que você ia falar? Eu ia dizer que tem que se ter claro, bem claro, que o yoga, ele não é, vamos dizer, apenas um exercício físico, como muita gente faz uma academia por fazer, ou para se exibir, ou só para querer ganhar um corpo físico. Ele tem uma conotação do viver, ou seja, é uma coisa que você aplica no seu dia a dia. O exercício é apenas uma forma, o exercício que se faz no yoga é uma forma de você estar pronta para viver o seu dia a dia. E sempre a saúde vai ser uma consequência. O yoga cura? Cura. Mas não que você vá fazer o yoga para curar uma doença. A gente tem que perceber a coisa ao contrário. Em eu fazendo yoga, em eu me mantendo saudável, eu não só não vou ter doenças, como as que eu tiver, elas vão se afastar de mim, né? Então, na verdade, o yoga tem que ser entendido na sua amplitude, que é o que ele está falando, na amplitude total, quer dizer, eu comigo mesma, eu com o outro e eu com a sociedade que está à minha volta, né? O exercício é uma forma, é uma muleta, como eu costumo dizer, de se colocar isso tudo em prática. Foi mais ou menos isso que você quis dizer, não é, Luiz? Isso. Então é importante que se tenha isso claro na cabeça, da importância de se fazer pela vida, por estar bem, para estar com saúde, para estar feliz, para estar saudável. Aí todo o resto, a cura, o bem-estar, a alegria, todo o resto vem como consequência, né?
Então, é dentro disso que, assim, porque o que existe é uma unidade, né? Eu com o meio externo, eu comigo mesmo, eu com a sociedade, né? É, na realidade, uma coisa só, né? Nós já falamos isso aqui outras vezes, para a realização, por exemplo, desse programa aqui agora, né? No nível bem ralo, bem superficial, precisamos das pessoas que produzem, né? Precisamos da energia elétrica, precisamos desse ambiente, desse prédio, precisamos duas pessoas aqui comungando, trocando as ideias. Precisamos de cada um dos senhores e senhoras que estão aí do outro lado da tela. Então, você veja, como que nós todos estamos uns dependendo dos outros. Uma coisa não existe sem a outra. Você me lembrou meu filho mais novo, quando nós estamos, ele mora em Campinas, quando ele está aqui, nós temos as nossas refeições juntos, nós sempre rezamos antes da refeição, já contei isso para vocês. E eu acho legal que ele faz sempre questão de dizer que ele ali, nós já estamos agradecendo a todas as pessoas que participaram para que nós pudéssemos ter tudo aquilo à nossa mesa. Mais ou menos você me lembrou isso, né? Isso aí. Quer dizer, muitas pessoas participaram para ter tudo aquilo que estava ali na mesa, né? E todas são também corresponsáveis. Senão, sem elas a gente não teria aquilo ali. Isso aí. O que explica, né, e deixa claro para a gente que nós não existimos sozinhos. Né? Ninguém existe isolado do meio, ou das outras pessoas, ou da família, mesmo que esteja numa caverna. Não vai estar isolado. Tem ar, tem a caverna, tem o chão, tem a floresta, tem um tanto de coisa que a gente não existe só. Né? Isso é muito importante. Né? A gente precisa de todos, de todos. Então é dentro disso que nós estamos vivendo nesse momento, esse momento eleitoral. Eu não vim fazer propaganda política de ninguém, não, viu, gente? Tranquilo? Né? Yoga é a união. Né? Yoga é a união. Então, o que eu hoje, eu já venho percebendo, mas hoje especificamente, eu estava caminhando pela cidade e uma pessoa me entregou um folheto de um determinado candidato. Né? Aí, na sequência, uma outra pessoa que me conhece, né, disse assim, poxa, você recebeu o folheto daquela pessoa ali. Falei, pô, então tá, recebe o meu. Claro que eu recebo o meu. Uma pessoa querida, que fez isso comigo. Aí, eu fiquei observando e vim observando e continuei observando ao longo do meu trajeto, na sequência da minha caminhada, que no chão está cheio de papéis dessas propagandas, não é? Então, assim, não quero dizer, a gente pode não querer receber o papel, cada um de nós tem todo o direito, não, eu não quero não, muito obrigado. Mas também a gente pode ser gentil com a pessoa que está distribuindo o papel, receber o papel, e se não quer aquele papel, colocar, meus amigos, numa lixeira. A cidade tem lixeira. Tem muitas lixeiras. A gente estava falando isso aqui, tem lixeira. Né, porque é a nossa educação, é a nossa educação e é a nossa cidade. É a nossa cidade. É tão bonito ver a cidade limpa. A gente tem pessoas, nossos irmãos garis, né, varredores das ruas, irmãos nossos, pessoas de quem nós dependemos tanto, né, varrendo a rua. A gente vê quando eles terminam de varrer aquele trecho da rua, como fica bonito. Tem o jardim, tem a beirinha do rio, tem agora umas árvores, uns ipês amarelos que floraram agora recentemente, aliás, parabéns, os ipês ficaram muito bonitos. Então, a gente poder ver a nossa cidade limpa, asseada e bonita, não é melhor para nós? Não é melhor para todos nós, para nossas crianças? Não é? É bom para... Então, estou trazendo essa reflexão aqui, não é? A gente não precisa rejeitar o papel que a pessoa entrega para a gente, da propaganda eleitoral, não é? Pode também rejeitar, se não quiser, mas pode receber e, na sequência, de preferência, um pouco mais distante dos olhos daquela pessoa que entregou o papel, já que a gente está querendo ser gentil, né? Segura um pouquinho, adianta um pouco mais, distanciou, tem uma lixeira, tem várias lixeiras, né? Deposita na lixeira. Assim, eu estou falando isso para eu mesmo ouvir e eu poder ficar cada vez mais atento a isso, né? Assim, então, o meu desejo, o meu querer é que a gente possa observar essas coisas e ter um cuidado com a higiene. Nós estamos falando de higiene, limpeza, não é? Então, a gente não gosta de tomar um banho e ficar limpinho, cheirosinho, não é? Todos nós. Né, dar banho no neném, limpar o bumbum do neném, tirar, botar um talquinho, fazer. A gente poder ver a nossa cidade limpa, cheirosa, florida, é muito legal. Prazeroso. Né? É prazeroso. Então, essa é uma reflexão. Coisa, Luiz. A respeito disso? Fala. Mais ou menos. É de uma coisa que você falou aí no meio, os garis, irmãos nossos. Ah, sim. Eu, essa semana,
estive entregando material, esse material reciclável, né? No depósito, e conversando lá com o pessoal, eu fiquei impressionada, que é uma coisa que a gente já tem noção, mas eu só me lembrei isso, eu acho que era importante frisar da importância de não se discriminar pessoas pela função que ela tem. Porque o que eu tive ouvindo lá é que isso ainda acontece muito. Quando eles estão usando o uniforme, são extremamente discriminados nos lugares onde vão. Então, eu achei isso assim, uma coisa muito triste. E eu achei que era importante, eu tinha pensado até falar isso no programa, você falou agora, eu acho que é importante a gente fazer o exame de consciência. E é como o Luiz falou, são irmãos nossos, né? Discriminar por quê? Não tem o menor cabimento, mas infelizmente isso acontece e aparentemente não é pouco, não. Isso é uma tristeza, mas é um fato. Madalena, assim, sinto também que está dentro desse conjunto da educação. Tá. Né? Assim, a gente... estamos todos num caminho de evolução. Todos nós estamos aqui nessa terra para aprender. Aprender a viver, aprender a conviver, aprender a ser mais gentil, aprender a valorizar mais o amor, a cordialidade, aprender a valorizar mais as coisas boas, aprender a valorizar mais a natureza que nos cerca e que nos alimenta, tão bela, e aprender a valorizar mais as pessoas à nossa volta, na família da gente, aprender a valorizar o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente come, não é? E tudo isso. Então, é um aprendizado. E nesse caminho de aprendizado, Madalena, eu fico observando assim, que tem pessoas que já estão com uma compreensão um pouco melhor, vamos dizer assim, um pouco mais na frente. Outras que ainda não estão. E que isso também não depende do grau, ou digamos assim, do nível, vamos dizer assim, social da pessoa, do nível de material, né? De riqueza material das pessoas, não é? Então, porque na realidade é um grau de entendimento das coisas. Então, assim, existem pessoas do mesmo nível social, vamos dizer assim, né? Que os garis discriminam os garis, né? E tem pessoas de um nível muito alto que discriminam também os garis, tem pessoas num nível muito alto economicamente, financeiramente, que consideram os garis nossos irmãos, tem pessoas que estão no mesmo nível social dos garis que também consideram os garis irmãos. Interessante que eu falei isso para ele, que é uma questão, falei isso para eles. É uma questão de educação. E que eles não deviam se impressionar, né? Aí para quem tiver assim, que trabalhe como gari ou até outras profissões, não deve se impressionar com isso, né? Que eu ainda falei isso para eles, que é muito mais digno de pena quem faz essa discriminação porque não está bem, está precisando evoluir um pouco espiritualmente, do que eles ficarem abalados com isso, que eles deixassem isso de lado e seguissem, porque eles não são merecedores de desprezo, muito pelo contrário. Então, que eles levassem mais isso em conta do que a tristeza que fica às vezes quando uma coisa dessas acontece. Porque a gente está falando de uma coisa assim, até maior do que isso, né? Que está ligada com o preconceito também, né? Que está ligada com o preconceito. E o preconceito, ele tem no mínimo duas vias, né? Ele pode ser pela via daquele mais que está sendo discriminado e pode ser também pela via daquele que discrimina. Então, uma pessoa que varre a rua pode se sentir, é sujeito, vamos dizer assim, né? Se sentir inferior a uma pessoa que está passando de automóvel. Mas não necessariamente é assim. Não necessariamente é assim, porque num nível mais profundo, vamos dizer assim, num nível de amor, num nível de gentileza, num nível de bondade, de generosidade, eu estou falando isso porque o yoga trabalha com isso aí, né? Então, nesses níveis mais profundos, do ser mais profundo de cada um de nós, né, essas aparências são só aparências, né? Cada um de nós está passando pelo que precisa passar nessa terra, de alguma maneira, né? Existem uma série de, entre aspas, vamos dizer assim, até, porque a gente não conhece todos os dados da história, injustiças sociais, existem situações de violência, existem situações de discriminação, existem várias situações, mas a vida também é um grande mistério para todos nós, né? Por que nós estamos aqui agora fazendo esse programa na televisão e não estamos varrendo a rua?
Né? Por que nós estamos aqui agora fazendo esse programa de televisão e não somos uns dos refugiados sírios? Né? Então, cada um de nós tem uma história, tem um movimento. O que é importante, mais importante nisso, é a gente aprender a se respeitar uns aos outros, se querer bem, independente da condição que a pessoa se apresenta. Porque, às vezes, uma pessoa que se apresenta numa condição difícil, digna de uma compaixão da nossa parte, é para nós um auxílio. É para nós um mestre. Uma pessoa que está na rua, caída, embebedada, ou adoentada, ou acidentada, ou que esteja precisando do nosso auxílio, a oportunidade da gente auxiliar aquela pessoa é um exercício precioso, é um ensinamento precioso para nós. Então, que Deus nos abençoe, para a gente poder ter essa clareza de, nesses momentos, reconhecer assim, a importância que é uma outra pessoa que venha trazer um estímulo em nós para a gente poder trabalhar nesse sentido de auxiliar. Né? E que a gente possa, então, ter mais cuidado com a limpeza da cidade, que a gente possa ter mais cuidado com os nossos velhinhos da nossa família, que a gente possa ser cuidadoso uns com os outros aqui e em qualquer lugar que a gente esteja. Então, esse reconhecimento, né, de que nós somos todos, isso é uma realidade, nós somos todos irmãos. Nós somos filhos da terra, nós somos filhos do sol, não é verdade? Nós todos dependemos desse ar que a gente respira. Não é? Nós todos dependemos dessa água que a gente bebe aqui nesse planeta Terra. Então, nós todos somos filhos dessa grandeza da natureza, dos minerais, dos vegetais e dos animais. Nós dependemos disso. Né? Nós somos os seres humanos, são os que mais exploram a natureza. Né? Nós dependemos de todo o restante da natureza. Veja, assim, os minerais dependem só deles. Não dependem dos vegetais, nem dos animais. Os minerais não dependem. Né? Os vegetais dependem dos minerais e deles também. Não dependem dos animais para se existir. Né? Já os animais dependem dos vegetais e dos minerais. Né? E nós dependemos de todos eles. A gente, não é verdade? Que a gente não coma carne e não coma derivado de carne, mas eventualmente um animal bonito passando à nossa frente, olha que beleza estética. Né? Ou um animal que carregue alguma coisa para nós, eventualmente. Enfim, né? Nós somos os que mais dependemos de toda essa natureza. Então, essa gratidão, esse reconhecimento de que nós somos filhos da natureza. Nós dependemos, né? Os filhos dependem dos pais, não é isso? Os filhos dependem dos pais. Nós dependemos do sol, da lua, das estrelas, da água, do ar que a gente respira e da terra que a gente pisa, das árvores. Então, que a gente possa cada dia mais reconhecer tudo isso. Olha, começamos falando da limpeza das ruas da cidade. Não é? Como é que a gente pode expandir a reflexão? Então, dentro disso, tem uma outra coisa que me veio também. Eu estava participando de um encontro, de um estudo com alguns mestres, e um mestre que estava dirigindo aquele estudo, ele disse assim, meu amigo, assim, falando, eu fiz uma pergunta para ele, perguntando para ele como é que a gente pode fazer para a gente se ligar mais na força, na luz superior. A pergunta foi mais ou menos assim. Né? Aí ele disse assim, meu amigo, meu irmão, uma coisa boa que a gente pode fazer no nosso dia a dia é a gente ter uns espaços, alguns momentos, 1, 2, 3, 5 minutos, ao longo dos nossos dias, da nossa vida, para a gente fazer uma pequena reflexão. Ou seja, a gente parar uns 5 minutos e fazer uma reflexão de como é que eu estou conduzindo a minha vida, como é que eu estou me cuidando a nível do meu corpo, como é que eu estou cuidando da minha higiene mental, como é que eu estou me relacionando e cuidando e zelando pelas pessoas e tudo à minha volta. Então, a gente está falando de uma reflexão em respeito a essa irmandade que somos todos nós aqui na Terra, não é? Então, essa pode ser uma reflexão e um exercício. O que ele falou ecoou bem profundo na minha consciência, no meu coração. E eu venho procurando dar mais importância. É que no yoga, né, esse estudo que a gente estava fazendo não está diretamente ligado ao yoga, não é o yoga, mas a gente, dentro da prática do yoga, a gente tem os momentos de meditação, de atenção. Então a gente sabe que no final de uma prática de vários exercícios, de um relaxamento, nós já falamos isso aqui, né, nós podemos sentar em meditação.
né? E ficar em silêncio, fazendo uma meditação. Essa meditação também pode ser uma reflexão para eu atualizar meus pensamentos, organizar as coisas dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Então, venho trazer aqui esse dado, vamos dizer assim, da importância de a gente ter alguns momentos no dia, ou pelo menos um momento, quando acorda, né? Ou quando vai se deitar, de fazer uma reflexão, uma meditação, um autoexame de como é que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com essa energia preciosa, com essa força preciosa que é estar vivo aqui na Terra, dentro desse corpo, graças a Deus, saudável, né? Então, é uma reflexão. Isso pode ser, até terapeuticamente falando, uma pessoa que tome remédios para dormir, que tem insônia, depressão, isso pode, a pessoa se começa a fazer isso devagar, ela vai começar a perceber que a própria medicina alopática, a própria ciência tem demonstrado isso em experiências que eles têm feito, pesquisas em hospitais. À medida que a pessoa for fazendo isso, ela vai começando a se libertar dessa medicação. Isso que você acabou de falar, isso que o Luiz acabou de falar, é um processo, pode ser também um processo terapêutico de cura de alguma coisa, né? Vai ter uma participação forte e a pessoa, com o tempo, ela vai ver que ela vai se libertando daquela medicação que está, por um outro lado, também fazendo tanto mal à saúde dela, e ela começa a se libertar disso. E uma coisa que, aparentemente, a gente ouvindo o Luiz falar, parece simples. Para quem já faz, é simples, extremamente agradável e prazeroso. Mas para quem está começando, é importante avisar, né, Luiz, que no começo é difícil. Eu até já falei para você quando começa a fazer uma coisa dessa, você acha que o fogão está ligado, tem alguém batendo na porta, um monte de coisa acontecendo. Mas é porque é assim mesmo, é assim com todo mundo. E à medida que você for começando a aperfeiçoar isso, você vai começando a ver como é agradável e como é prazeroso para você. Mas existe uma dificuldade da pessoa ficar sozinha consigo mesma. Mas isso é uma coisa que é perfeitamente contornável. Tem que ter esforço, né? Tem que ter força de vontade, né? Disposição, né? E aí, com certeza, você consegue. Então, a gente entra com uma virtude grandiosa, que talvez seja a mais importante de todas as virtudes, que é a paciência. Também. Não é? Então, a gente precisa ter paciência com a gente, né? Mas reconhecer, meus amigos, que assim, a maior tarefa que nós temos a cumprir aqui nessa terra, talvez, né, ou a principal num primeiro momento, nesse caminho de chegar até Deus, vamos dizer assim, nesse caminho de realização da ligação da gente com Deus, é a gente conhecer, reconhecer as coisas que estão em nós, as coisas que somos nós, aquilo que somos nós. Então, essa prática de reflexão, de meditação, de atenção, de concentração, tudo isso que o yoga preconiza, tudo isso também que esse mestre também me respondeu nessa resposta, nessa pergunta que eu fiz, é de fundamental importância para a nossa felicidade. Para a nossa felicidade, né? Então, o conhecimento da gente mesmo é que permite a gente se tornar reis e rainhas de nós mesmos, né? O maior poder que nós precisamos desenvolver na nossa vida é um poder de ter um domínio, de ter uma consciência, de ter de reinar sobre nós mesmos, né? Quantas vezes a gente podendo segurar uma palavra, às vezes no momento de uma emoção mais forte, não é? Reter um gesto no momento de uma emoção mais forte. Quantas coisas a gente pode minimizar, aliviar, abrandar, tendo essa consciência, ou buscando ter esse domínio da gente mesmo. Então, essa prática, a gente está falando isso, Madalena falou que no princípio é realmente mais difícil, mas paciência. Não precisa ser muito tempo, faz 2 minutos, faz 3 minutos, faz 5 minutos, com o tempo chega aos 40 minutos, que a prática do Zen, por exemplo, propõe, e outras práticas mais em tempos mais longos, não é? E por falar também nessa coisa da paciência, não nos cabe
viu? Assim, a gente falou lá naquele princípio dos papéis que são jogados na rua, né? Também não adianta a gente se revoltar contra as pessoas que embolam papel e jogam na rua, né? É preciso também que a gente tenha paciência, né? Uma vez, um outro mestre disse assim: meus irmãos, para educar, não é? É preciso paciência. O educador, a prioridade, a atitude mais prioritária que o educador precisa ter é paciência com os alunos, né? Então, a gente pode pensar assim, numa compreensão, é uma compreensão do momento de cada um de nós, né? Do tempo de cada um de nós. Uma criança, para aprender a ler e escrever, demanda um tempo, né? Para aprender a andar, demanda um tempo. A gente, para aprender a ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, demanda um tempo, né? Para aprender a meditar, demanda um tempo. Então, as pessoas, para aprenderem a reconhecer que não é legal ficar jogando lixo na rua, que tem as lixeiras para serem jogadas. Eu vejo também as jardineiras, viu, Madalena? Na cidade tem umas jardineiras tão bonitas, com umas flores tão bonitas. E as pessoas jogando pontas de cigarro nas jardineiras, jogando papel embolado nas jardineiras, jogando essas propagandas dos políticos. Meus irmãos, é a nossa cidade, é a nossa casa, é o nosso tempo, é a nossa vida, é a beleza disso tudo, né? Então, o que uma pessoa faz distraidamente jogando uma ponta de cigarro num jardim, ela está sujando a casa dela, está sujando a cidade dela, né? Então, temos lixeiras, graças a Deus, na prefeitura municipal instalou lixeiras e a gente pode colocar o lixo nas lixeiras, tá certo? Então, isso é yoga. Isso é yoga, isso é educação, isso é higiene, né? Isso é gentileza. Isso é a amorosidade, a ahimsa, primeiro degrau do yoga, a ahimsa. Né? E é também, Luiz, consciência, porque uma coisa que eu percebo é que uma grande número de pessoas que faz isso nem se percebe que fez. Isso é uma coisa muito complicada e muito triste, né? A pessoa tem que ficar alerta para isso, porque imagina quantas coisas ela não pode fazer na vida dela sem que não perceba. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa faz um troço, depois é que vai, nossa, fiz isso. Então, o trabalho de adquirir essa consciência, né? Porque aí vai ser o primeiro passo para começar a não fazer. Verdade. Porque vai perceber que vai fazer e não vai fazer. Né? Então, é importante isso. Por isso que eu digo sempre que a consciência, assim, está na frente, na lista do caminho, do que a gente tem que treinar. O fato de a gente fazer essa reflexão, isso tudo vai trazer. É uma forma de atrair para a gente essa capacidade de ter consciência. É verdade. Isso é um caminho, né? Mas é muito importante que a própria pessoa perceba de que ela precisa trabalhar isso nela para que ela perceba quando fizer. Porque pode ser até que a gente está aqui falando, o Luiz está dizendo essas coisas e a pessoa faça isso e nem tenha consciência exatamente o que faz. Isso é possível, é incrível, mas eu sei que é verdade. Então, tem que se ter consciência dos nossos atos. Isso pode, aqui no que a gente está falando, é jogar um papel no chão, um cigarro no jardim, mas isso também vai se refletir, pode se refletir, né, em uma coisa mais grave. Então, trabalhar essas pequenas coisas vai impedir que coisas mais sérias e mais graves aconteçam para essa pessoa. Isso que ela tem que ter claro na cabeça dela. É verdade. Verdade. Então, essa palavra consciência, né, é consciência, com um conhecimento, com uma compreensão. Isso é um fundamento, né? Se eu tenho consciência, às vezes tem pessoas que têm consciência de que uma coisa não é boa e fazem. Aí é diferente. Também tem isso. Mas aí a coisa é mais séria. Aí a coisa é mais séria. Aí a pessoa que tem a consciência e que faz, a pessoa que tem a consciência e que faz, né, o sofrimento dela será maior. Eu não estou aqui condenando ninguém, não, mas é a própria pessoa que está assim. Olha só, fazer sabendo. Ele está alertando. Ele não está condenando, ele está alertando. É bem diferente. Errar sem saber, errar sem ter a consciência do erro que está cometendo, a pessoa nem sempre ela é tão, na hora do julgamento, vamos dizer assim, né? Na hora de ela ter que dar conta daquilo, né? A pena dela não será tão forte quanto a de que erra sabendo que está errando.
Isso. Aí, meus irmãos, aí o Isso negócio é meu amigo, minha amiga. Olha, não é brincadeira, não. Então, a responsabilidade é maior para aquele que sabe. As pessoas fazem porque elas não têm noção, não têm noção de como é que é depois. Pois é. Se elas tivessem o mínimo de noção de como é que a coisa funciona, de como é que isso se enreda no espírito, eu não sei nem que termo usar, né? Essa expressão é boa, enredar no espírito. Ela Não faria. de jeito nenhum, sabe? Não é nem pelo... o interesse que ela teria, até por interesse, ela não faria, porque é uma coisa, assim, absurda. Business. Eu tenho estudado isso ultimamente e é muito complicado. Muito, muito complicado. Não é nem a palavra, não é complicado, mas é muito sofrido, Isso muito... aí. As consequências... Na verdade, as consequências estão na altura do que ela faz. Mas é que a pessoa não tem noção de que existem essas consequências, de como é que esses miasmas se enredam no corpo. É muito, acreditem, é muito difícil depois. Muito difícil mesmo. Então, cuidado, cuidado. A gente tem uma expressão assim, né? Que todo cuidado do mundo reunido é pouco, não é verdade? Então, uma vez um mestre falou, meus irmãos, se há uma coisa que Deus colocou pouco no mundo, foi o cuidado. Porque todo o cuidado do mundo reunido ainda é pouco. Então, Deus colocou pouco cuidado. Todo o cuidado do mundo é pouco. Então, vamos ter cuidado com as coisas, com a vida da gente preciosa, né? Então, é assim, essa reflexão e essas reflexões são reflexões importantes, a gente procurar se ligar nessas coisas. Eu estou assim, enquanto a Madalena estava falando, né, pensando aqui, poxa, a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar, que a gente possa estar trazendo cada vez mais palavras boas para os senhores e para as senhoras, né? Então, porque a gente não está fazendo tantos exercícios hoje. Como na vez passada veio a Gabriela, né? E aliás, fica aqui um beijo, um carinho para a Gabriela. Ela me mandou uma mensagem. Eu disse para ela na aula ontem, alguém aqui quer ir lá ao programa na televisão amanhã? Aí ninguém se pronunciou, ela ficou quieta. Aí ela me mandou uma mensagem hoje, dizendo assim, ó Luiz, você não está só, nós estamos juntos, torcendo por você, para que faça um programa bom, uma coisa boa. Então, Gabriela, querida, tudo de bom para você também. Eu torço pela sua evolução. Eu estou vendo que você está com pouco tempo já compreendendo algumas coisas, já praticando mais. Ela está fazendo acupuntura comigo também, no joelho dela, ela tem uma sensibilidade e está melhorando. Graças a Deus, que tudo venha a ser melhor para você, para sua mãezinha, para sua família. Tá bom? Grato aí. Então, assim, a gente está fazendo pouco exercício. Eu falei que a gente gosta de falar, mas essas palavras... nós pensamos, Madalena e eu, a gente conversou um pouquinho rapidamente antes do programa, né? São temas importantes, são reflexões importantes que, assim, se somarmos isso aos programas anteriores, em que já fizemos alguns exercícios, já fizemos algumas mobilizações, né, que já estão gravadas, quem não tiver canal para assistir direto, tem o YouTube, o programa está no YouTube. No YouTube e no Facebook, é só entrar que os programas estão todos lá. Isso, então, os exercícios, na realidade, eles são importantes? São importantes, né? Mas eu penso que isso que a gente está falando aqui é uma coisa, é uma estrutura, é uma base para a gente poder ter até um rendimento melhor nos exercícios, viu, Madalena? Isso, eu estava pensando isso. É isso aí. É fundamental, porque não adianta fazer o exercício por fazer. Falei isso agora há pouco. Né? Se a pessoa juntar o exercício como se fosse uma espécie de muleta para o crescimento interior, aí a coisa é fenomenal, funciona que é uma maravilha, porque são excelentes ajudantes, são excelentes auxiliares, mas são auxiliares para essa transformação interior que é, na verdade, a meta, né? O que todo mundo almeja. E eles fazem esse papel de auxiliares melhor, eu acredito que sejam melhor do que... Talvez um dos melhores auxiliares que eu conheço seja o yoga. Né? Pois então, dentro dessa falação, vamos dizer, falação, a gente está falando para a gente poder ficar mais são, entendeu? Falação. Agora, essa semana, nós tivemos o início da primavera,
não é? Nesse início de primavera, é o início de uma nova estação, uma estação de flores, uma estação de mais água, de mais luz, de mais sol para nós aqui no Hemisfério Sul, não é? E então foi comemorado o Dia da Árvore, né? Então que a gente possa também lembrar essa comunhão com a natureza, porque é outro aspecto extremamente saudável para nós, a gente poder se conectar mais, se ligar mais, se unir mais, admirar mais a beleza da natureza à nossa volta. Essa cidade, por exemplo, é uma cidade de Petrópolis privilegiada em natureza. É uma cidade linda de natureza. No centro da cidade a gente tem um monte de árvores. Olha, eu não conheço muitos lugares, mas poucos lugares, bem poucos dos lugares por onde eu já andei, são tão arborizados quanto essa cidade de Petrópolis, em termos de uma cidade, né? Veja bem. Então, vamos admirar essa cidade, vamos cuidar dessa cidade, vamos manter essa cidade limpa, né, em ordem, e assim admirar essa beleza natural da primavera que está chegando. E é um tempo novo, então sempre novos tempos, né? Um início de novas estações, início de novos dias, início de novos meses, início de novas semanas, início de novas luas, né? Início de novo ano, né? Então nós estamos aqui no início de uma nova estação. São momentos da gente pôr em prática, digamos assim, novos projetos em nossa vida. Então, se você, né, senhor, senhora, que está aí assistindo, pessoa, vem pensando há um tempo em começar a fazer o yoga, por exemplo, né? Ou vem um tempo pensando em fazer a meditação. Pô, esse cara fica falando esse negócio de meditação, esse negócio de yoga. Será que... rapaz, está quase me convencendo. Esse cara está quase me convencendo. E talvez esteja no momento do senhor, da senhora começar, né? Uma prática. Nós temos vários espaços aqui nessa cidade, né? Não sou só eu o único professor de yoga, eu estou aqui para propagar o yoga em si, né? Se fizer fazer comigo, ótimo também, pode vir fazer. Vai estar em boas mãos. Eu acredito que sim, né? Espero que sim. Mas enfim, né? Se tem esse pensamento... Ali, o cara falou... O Kaique corroborando o que a gente está dizendo. O Kaique Barbudo chegou ali agora, ele falou que estarão em boas mãos, sim. Então, com certeza. Assim, possibilidades. Você já vem pensando, assista esse programa algumas vezes, o cara fala isso, o Luiz fica falando, a Madalena fica endossando, o Kaique vem e fala uma piada também, gosta do yoga, essas coisas. Eu acho que eu vou começar a fazer. Então, primavera, início de um novo tempo, de uma nova estação, a estação das flores, a estação das árvores, né? É um tempo da gente também florescer. É um tempo da gente também poder florescer mais. Então, é uma outra reflexão que eu trago, um estímulo que cada um de nós possa ter esse entusiasmo de fazer uma coisa nova. Eu quero estudar, fazer um curso de fotografia, eu quero começar a ler mais, não é? Eu quero procurar meditar mais na minha vida, eu estou querendo empreender um projeto para cuidar das crianças do meu bairro, né? Eu quero trabalhar mais para fazer um trabalho junto a uma casa de idosos lá perto da minha casa, e eu estou querendo ir lá visitar umas pessoas no hospital. Faça. Está na hora de começar, né? A hora é boa, a hora é essa. A hora é aproveitar a vida para gerar benefícios. Isso é uma coisa muito fundamental. E eu estou falando tudo isso, é yoga. Isso é yoga. Isso é amorosidade. Eu falei para o Luiz hoje que eu vou passar, no próximo programa que eu fizer sozinha, eu vou passar um vídeo e as fotos de uma senhora nos Estados Unidos que já estava com um problema lombar sério, já estava com uma corcunda grande, e ela começou a fazer yoga e ficou perfeita, retinha. Eu fiquei impressionada como ela ficou com o corpo retinho, a saúde dela melhorou extraordinariamente. Foi muito bom, uma coisa que você olha e diz, não, aquilo ali ela não vai conseguir botar aquilo no lugar. E conseguiu, né? Lentamente, com calma, aquilo foi indo tudo para o lugar. E, naturalmente, a saúde dela, porque os nervos todos pressionados, aquilo ali, tudo começou a funcionar muito melhor, a saúde dela respondeu à altura. Então, eu vou passar isso para vocês verem como é possível, né? Porque a gente pensa assim, não, eu tenho muitas dores, não vou conseguir. Não, vai conseguir sim. E aí, no caso, você vai ter
as coisas necessárias a que você precisa fazer para começar a sair daquele seu estado, né? Mas sempre é possível. Tem aquele ditado que diga, em não sabendo que era impossível, conseguiu. Tá vendo? Né? Então, sempre é possível. Não coloque coisas que vão ser desculpas, não, na verdade, fatos. Né? Porque o fato, só você tentando é que você vai saber como é que é, como é que funciona. Né? Graças a Deus. Né? Então, mais um bom conselho, mais uma possibilidade, seja você com 15 anos, 20 anos, 30, 80, 90 anos de idade, é sempre tempo de começar alguma coisa nova. Sempre tempo. Dentro disso também, sabe, Madalena, é assim... Eu acho que vai dar tempo de falar das coisas todas, mas eu estou querendo só, antes de... Eu quero falar do Dia Internacional da Paz também, mas essa ideia do exercício, né? Eu hoje vim pensando também para cá de mostrar ou de sugerir alguns exercícios. Eu pensei na saudação ao sol, que é uma coisa mais forte, mais intensiva, mas existem uns exercícios preliminares de trabalhar as articulações. Então, assim, né? É uma coisa simples, né? Então, por exemplo, meus amigos, ó, o girar e massagear essa região da nuca, do pescoço, envolvendo aqui as glândulas tireoides, glândulas tireoide e paratireoides, né? Essa região aqui do pescoço, girando para um lado e girando para o outro, sempre procurando compensar os ombros soltos, coluna vertebral no restante dela bem aprumada, né? Isso é uma coisa simples e boa da gente fazer. Essa massagem pode ser feita lateralmente, não é? Tá certo? Com calma para um lado, com calma para o outro. Ela pode ser feita torcendo também para as laterais, né? Buscando essas possibilidades da coluna vertebral, que aqui a gente está trabalhando também as raízes nervosas nessa região cervical, que podem evitar, né, problemas de torcicolos, né? Então, podemos girar, podemos também fazer esse movimento aqui, simplesmente, olha, é o quarto movimento, não é? Para frente e para trás, torcer para um lado e para o outro e flexionar lateralmente para um lado e para o outro. Lembrar de manter os ombros na altura, né? Na hora de fazer o movimento, evitar levantar o ombro junto, né? Porque eu vou estar fazendo torto, assim está errado, né? Assim está certo. Deixando os ombros, eu fico torto, eu fico querendo ver a imagem na televisão. A imagem na televisão, gente, é o contrário. Por isso. Então, organiza os ombros, né? Organiza os ombros. Baixa mais aquele lá. Isso, aquele lá. Organizou, né? Manter o ombro na altura e fazer o exercício, tanto de torção, de extensão lateral. Então, é importante manter essa abertura do tórax. A gente vem falando isso nas outras práticas, nas outras aulas aqui também, né? Manter o peito mais aberto. E esse exercício do pescoço é bom frisar, para quem está em casa, que ele vai liberar essa região de passagem aqui na cervical, onde passam todos os nervos. Então, pessoas com problemas que aparentemente não teria nada a ver com yoga, problemas... gente, tem tanto problema e agora me fugiu de tudo. Alzheimer, Parkinson. Todos esses problemas, muitas vezes, estão ligados a essa conexão aqui em que o cérebro não está sendo oxigenado como deveria. Então, esse exercício que ele fez é muito importante, porque vai começar a liberar essa oxigenação, vai começar a liberar essa região que normalmente nessas pessoas muito mais, né, estão muito tensas. É verdade. Então, isso é muito importante. Então, vocês veem como é que a yoga pode ser importante num tratamento de Alzheimer, num tratamento de Parkinson, muito importante mesmo. Você não tem noção do quanto ela pode fazer pela nossa saúde. Tá? Isso que a Madalena está falando realmente importa, porque essa região transitória aqui da cabeça com o restante do corpo, na região cervical, né, é uma área de ligação mesmo da cabeça com o restante do corpo. Tudo bem, Kaique?
Tudo jóia. Então, assim, ela falou da oxigenação. Existe a oxigenação, existe também a circulação arterial, existe a circulação energética de uma maneira geral, existe um trânsito eu já falei aqui, a gente já falou aqui em outros programas anteriores, de uma substância denominada líquor, que circula através da coluna vertebral, através da medula espinhal, do meio da coluna vertebral, do cérebro até a base da coluna vertebral e da base da coluna vertebral até o cérebro, banha e retorna. Tem um fluxo desse líquor, né, na coluna vertebral. E essa ligação da cabeça com o restante do corpo, você vê, a gente tem aqui o central. O sistema nervoso central, o sistema central do corpo está aqui na nossa cabeça, né? Cabeça que não pensa, o corpo é que padece. Tem essa expressão popular. Então a cabeça que pensa, o corpo fica melhor. A cabeça que pensa que tem clareza, não é? Lucidez. Não é? Então essa ligação da cabeça com o corpo é uma ligação fundamental. Precisamos do corpo para ir com a nossa cabeça onde a gente quer ir. E precisamos da cabeça para conduzir o corpo onde tem que ir. É uma união. União. Yoga. Não é? Então, você vê, e são exercícios, ia dizer para você também assim, simples. É uma coisa mais simples do que girar para um lado e girar para o outro. Agora, as pessoas que têm dor, façam com cuidado, faz mais devagar. Se a extensão está muito grande, diminui um pouquinho, vai ampliando gradualmente. Devagar, vai ampliando. Com calma. Isso aí. Mas vai ampliando. Não fique com medo. Isso aí, Madalena. Começa devagar, com calma, se respeitando, mas vai caminhando, né? Vocês imaginem uma criança, um bebê que está começando a andar, está na idade de começar a andar, ele começa engatinhando. Quando ele vai começando a andar, ele cai. Aí levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Um dia ele levanta e anda. Se nós não fizermos igual, se essa criança tiver medo de levantar, né, porque ela vai cair, ela não vai andar nunca. É a mesma coisa, não muda nada. Sim, senhora. Mas não é? Essa é a dona Madalena, viu só? Então, assim, eu fiz essa movimentação aqui nessa região do pescoço, da cervical, né? Agora, a gente pode também mover essas articulações dos ombros, para cima, para trás, para baixo, para frente, para cima, para trás, para baixo. Estão vendo bem? Está vendo bem aí, Kaique? Para trás, também o contrário, né? Para cima, para frente, para baixo, né? Articulando essas grandes articulações aqui dos ombros. Tem duas grandes articulações, né? Eu vou levantar um pouquinho, Kaique. Então, a gente tem essas duas grandes articulações aqui. Deu bem, né? As articulações, legal, nos ombros, dos ombros para os braços, e tem as articulações do quadril para as pernas, né? Então, o movimento também que a gente possa fazer. Gente, caminhar, pura e simplesmente, caminhar, já é um exercício muito legal, né? Então, além dessas grandes articulações, temos articulações menores, que a gente pode trabalhar aqui, na região das munhecas, né? Girando, ampliando cada vez mais o giro, gira para um lado, gira para o outro, né? Também podemos articular nessa região dos cotovelos, os cotovelos eu posso trazer junto do corpo e girar para um lado, girar para o outro, né? Posso dobrar mais, puxar mais. A gente já fez isso aqui também algumas vezes. Aqui, Kaique, focaliza melhor. Aqui, cruzando aqui, né? As mãos girando e entrecruzando. Viu bem? E podemos girar por dentro, esticar a parte interna do braço. Esse já exige um pouquinho mais. Aí, volta, descruza as mãos, as palmas das mãos estavam lá, descruzou, uma mão vai para cima, outra mão vai por baixo. Faz do outro lado. Só fazer o outro lado, né? Girar e esticar, né? Sente principalmente essa região da munheca, em especial, e a parte toda interna do braço, né? Aí retorna, né? Aí pode mexer mais um pouco, com suavidade, porque fica sensível essa região, não é? Então, nas pernas, na bacia, a gente pode fazer essa movimentação de bacia, movimentação simples, lembra um pouco um negócio aí, mas se liga no movimento, né? Se liga no movimento, que esse movimento é importante, né? Não é o tchan, não. Né? Mas o tchan é engraçado também. Mas um quadradinho. Hein? Meio quadradinho.
Tem um também chamado quadradinho. Deixa quieto. Vamos para frente, gente. Vamos para cima, né? Aqui, ó. Então, essa movimentação boa para a bacia, para a base da coluna vertebral. Percebe? O joelho está semiflexionado nessa movimentação. Então, faz para um lado e faz para o outro. Aí, Kaique. Assim. Agora dá para ver melhor. Isso. Né? Então, podemos articular também o joelho, não é? Subir, podemos abraçar, puxar um pouquinho mais. Põe o fio para fora. Só o joelho tá bom. Aqui, ó. O fio do coisa aqui, né? Isso, tirei, ó. Tá vendo? Pode ser aqui. Pode ser, ó, o trabalho do pé lá, ó. Girar ao contrário. E isso a gente está mostrando aqui assim, aparentemente é uma coisa muito fácil de fazer. Não é difícil, é fácil de fazer. Mas, mostra de novo, cai para o outro lado, outro pé. Ter um domínio dessa movimentação, né? Ah lá, a grandeza do movimento, a expansão do movimento. Eu ia falar isso. Às vezes a pessoa faz, quando está começando, pequenininho. Então ela tem que perceber que o movimento é grande e aí ela vai aumentando, né? Sempre se respeitando, ela vai aumentando aos poucos. Isso. Ô, Kaique, eu nunca tinha visto meu pé assim na televisão, não, Kaique. Gostei, Kaique. Gostei. Eu gostei. Eu achei bom. Kaique, vou sentar, tá? Então... O fio. A gente se diverte também, graças a Deus. A minha companheira falou assim, ó, você não esquece de dar um sorriso, viu? A Madalena também fala isso. Eu, graças a Deus, estou podendo sorrir mais. Então, eu quis mostrar e mostrei a importância dessas pequenas articulações. Isso, gente, também nos dedos, ó, nos dedinhos, tá certo? Isso, dos dedinhos dos pés também a gente pode fazer isso, né? Então, independente das grandes movimentações, das grandes flexibilizações, das grandes torções, né? A gente pode fazer pequenos movimentos que podem ser uma base boa para as grandes também. Então, eu queria trazer essa ilustração prática aqui. Temos 10 minutos, né? Tá bom. Para a gente poder não ficar só na falação, né? Mas que a falação seja uma falação boa para todos os senhores, tá bem? Então, uma outra coisa que a gente estava querendo voltar, né? Eu acho que, Madalena, que vai dar nesses 10 minutos a gente falar. Eu tenho observado, a gente tem observado e tenho feito algumas reflexões junto com alguns amigos nos campos de estudo, né? A respeito de pessoas, né? De nossos irmãos, que nascem aqui nessa terra ou que ao longo da vida se transformam em pessoas, vamos dizer essa palavra, deficientes físicos ou deficientes mentais, porque na realidade, assim, então, estou trazendo esse tema, né? Todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos deficiências a serem trabalhadas em nós. Vamos trocar a palavra, para vocês entenderem melhor, por imperfeições. Imperfeições, bonito. Então, nós não somos perfeitos. Só que cada um vai ter um tipo de imperfeição diferente. Isso, né? isso. E o que o Luiz está falando é alguns tipos de imperfeições mais específicas. Que sejam, então, assim... Que imperfeições todos temos. Claro. Então, mas existem imperfeições que são mais evidentes, vamos dizer assim, que são mais gritantes para nós. Isso. Uma pessoa que nasce sem um braço, nós tivemos agora as Paralimpíadas, que coisa bonita que aconteceu. A gente vê pessoas que não têm braço, que não têm perna, que nadam muito mais rápido que pessoas que têm braço e têm perna. Já viram isso? Isso é um assunto bom para reflexão, hein? Isso aí, Madalena, eu penso que você pode fazer até um programa com isso aí, trazer algumas pessoas, pode até elaborar isso aí com calma, de conversar, de examinar, fazer uma reflexão importante a respeito disso. Outros R$500, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo trazer assim hoje é um princípio de uma reflexão, né? Uma vez... perguntaram ao Dom Helder Câmara. Dom Helder, ele estava falando da bondade de Deus. Acho que eu já falei isso aqui no programa. Dom Helder, se Deus é tão bondoso quanto o senhor está dizendo, né, por que tanto sofrimento no mundo?
né? Porque a gente vê as pessoas que nascem sem falar, as pessoas que nascem cegas, sem escutar, as pessoas que nascem surdas, mudas, né? As pessoas que nascem aleijadas de uma perna, de um pé, o pé para dentro, a mão curvada. Assim. Como é que é isso? Né? As pessoas que precisam receber a comida na boca, não é? As pessoas que precisam ser limpas, higienizadas por outras pessoas, porque não têm condição de fazer isso sozinhas, né? Então, isso, em princípio, vamos dizer assim, é um sofrimento. É um sofrimento para a pessoa que nasce daquele jeito, né? E também para as pessoas que estão ali no entorno, vamos dizer assim, a família daquela pessoa, né? Especialmente o pai e a mãe daquela pessoa, mais proximamente. Então, Dom Helder respondeu assim, olha, minha filha, para uma moça que perguntou isso, dos planos de Deus, eu não sei necessariamente lhe dizer. Mas talvez possa ser para desenvolver um pouco mais de compaixão no coração de cada um de nós. Então, eu venho examinando, eu estava dizendo que eu tenho um grupo, vamos dizer assim, de estudos a respeito de determinados assuntos, e esse é um assunto que vem sendo refletido entre nós, né, de que se essas pessoas, né, que nascem assim, e a gente eventualmente, eu, a Madalena, cada uma pessoa, 2, 3 dessas pessoas que estão aí em casa agora, que possam ter uma pessoa assim na própria família, né, a gente se encontra com essa realidade, né? De alguma forma isso tem uma ligação com a gente. Então, precisamos, em primeiro lugar, trazer para dentro do coração da gente a compaixão da realidade, da necessidade dessas pessoas. Né? Então, a gente pode desenvolver mais essa compaixão, desenvolver mais essa bondade, a fraternidade, a solidariedade com essas pessoas. Isso é uma coisa que pode ser um auxílio para nós, essa evolução, para a nossa evolução. Evolução é ter mais amor no coração, vamos dizer assim. Né? Então, eu posso ser mais amoroso quando encontro com uma pessoa assim, numa condição qualquer, seja dentro da minha família ou não seja dentro da minha família. Não é? E essa pessoa que recebe o afeto, o carinho, a atenção, ela se sente assim, em contato com essa força, com essa luz desse amor, dessa amorosidade. E quem sabe ela possa também desenvolver, e há muitas pessoas que desenvolvem uma amorosidade ainda maior e auxiliam as outras pessoas. Então, essa é só uma reflexão inicial, acho que a gente pode aprofundar, porque espiritualmente falando, isso tem uma importância muito grande, né, para a nossa evolução, de todos nós, né, com todas as nossas imperfeições, sejam quais forem, tá certo? Só fica essa reflexão. Então, assim, que a gente possa, principalmente as pessoas da família, ter mais paciência, ter mais consideração, ter mais cuidado, não é? Ter mais calma na hora de lidar com essas situações. E até mesmo pensar, né, refletir sobre se aquela prova, talvez, às vezes, é muito mais para ela mesma do que até para a pessoa que está com aquela limitação. Quem sabe? Isso é uma possibilidade. Quem sabe? Então, refletir sobre isso, porque se a pessoa faz aquele seu serviço, aquela sua ação com compaixão, como ele está falando, de repente, ele vai ser um serviço muito mais leve. Vai ficar muito mais fácil para ela do que quando ela faz com revolta ou com algum outro tipo de sentimento, né? Porque, de repente, a aprovação é dela, não é da pessoa que está com problema. Então, isso é uma possibilidade, né? Sempre existem várias possibilidades, mas, às vezes, as pessoas percebem só uma, não aventam as outras possibilidades. Então, a gente está falando em outras possibilidades para a pessoa, de repente, refletir um pouco a respeito, né? Sim, senhora. Ouviram, né? Que a Dona Madalena falou, né? Quando ele fala Dona Madalena, é porque Dona Madalena. Ele acha que eu fui rígida demais. Não, pelo contrário. Eu achei assim que foi direta, foi mansa até, mas essa profundidade existe. Então, todas as possibilidades existem. Né? Eu costumo colocar que, eu já até fiz programas sobre isso, mas tem muito tempo, essa questão do cuidar.
Muitas vezes as pessoas acham que cuidar e ter caridade com o outro é só ficar apaziguando, passando a mão na cabeça. E muitas vezes esse é um processo que não leva à cura. Então, muitas vezes, colocar coisas com clareza, alertar para a pessoa de coisas que talvez ela não goste, mas que se ela conseguir abrir a mente para aquilo, ela entra num processo de cura. Então, muitas vezes, o ato da caridade nos leva a falar coisa que as pessoas não querem ouvir, né? A Louise Hay já levou a cadeirada na cabeça dentro do consultório, o Eckhart Tolle também já teve problemas graves com pacientes e a maioria deles depois tem um retorno daquilo, quando começa a trabalhar aquilo em si mesmo, descobre o caminho da cura, mas muitas vezes é difícil, né? A pessoa alertar a pessoa porque ela muitas vezes não quer ouvir, não quer perceber aquilo. E aí continua sempre no mesmo caminho falho, né? Não sei como dizer, então, mas é mais ou menos por aí. Então que a gente possa, com tudo isso, a gente se acertar mais no caminho da nossa vida. Né? Kaique, tem mais uns 5 minutos ainda? 1 minuto? Nós vamos dar a imagem do... Só falar rápido. Pode falar, pode falar. Assim, estão precisando de doadores de sangue, tá? Estão precisando de doadores de sangue no hospital, no posto médico do Hospital Santa Teresa, posto de sangue do Hospital Santa Teresa, tá? E outra coisa, só rapidamente, nós tivemos nessa virada para a primavera o Dia Internacional comemorado pela Unesco, Dia Internacional da Paz. Então, o que eu desejo aqui de coração é que a gente possa estar trabalhando mais pela paz em nós e no mundo. Vamos colocar lá o que tem que colocar. A imagem do Luiz você tem aí, com o telefone, quem quiser entrar em contato com o Luiz. Vamos dar preferência ao telefone do WhatsApp, né? Isso. Você sabe de qual? Enquanto ele botou já. Tá lá, é aquele segundo. 99213-3192. 99213-3192. Isso, esse telefone tem o WhatsApp também, não é isso? Tem. E tem um e-mail, luiz@gmail.com. Tá bom? Vocês podem entrar em contato com ele pelo WhatsApp, nesse telefone que ele falou. Também podem ligar, né, pelo número. Podem mandar um e-mail falar também. Com ele, pode mandar um e-mail também. Qualquer dúvida, quem quiser... Se, de repente, conversar com ele para ganhar coragem, também até para começar a fazer, ele vai dizer os locais, as possibilidades, vai falar tudo com vocês. Ele tem vários locais, tem locais assim para pessoas com mais idade, tem outros diferentes, aulas mais puxadas, aulas menos puxadas. Então, 99213-3192. Isso. Né? Isso. E, novamente, repetindo para vocês, quem precisar, Kaique da Babosa, você coloca? Quem precisar do composto já pronto para consumo de mel, aloe vera, que é a babosa e geleia real, é só entrar em contato em 2237-0720. Então, nós estamos terminando por hoje nosso programa. Luiz, você mais alguma coisa para encerrar? Pode. Então, para a gente fechar, confirmando esse sentido da internacionalidade, da grandeza da paz. Então, que cada um de nós possa prioritariamente buscar realizar uma paz dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, a gente apaziguar esse coração, que é para poder onde a gente estiver, a gente transmitir um cadinho dessa paz, pelo menos, e fazê-la crescer cada dia mais. Nós, planeta Terra, humanidade, estamos precisando de paz e depende de cada um de nós. Bom, fazer o on? Vamos fazer o on, Kaique? Vamos, eu só queria dizer, porque depois do on não vamos falar mais nada, então eu vou dizer paz, saúde, alegria e bem a todos. Contamos sempre com vocês, tá? E vamos terminar com o nosso on, isso? Namastê. Namastê. Beleza. No matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high
I told you you can